Existe uma teoria estranha, incômoda e profundamente perturbadora que quase ninguém gosta de levar a sério. Não porque ela não faça sentido, mas justamente porque faz sentido demais. A teoria diz que você já morreu. Não no sentido metafórico, não como figura de linguagem, mas literalmente. Em algum ponto da sua existência, algo aconteceu. Um acidente, uma falha, um instante invisível. E a consciência que você chama de agora não é exatamente a continuação da sua vida, mas uma espécie de pós-vida disfarçado de normalidade. A razão pela qual essa teoria assusta não é o medo da morte, mas a suspeita de que tudo continua exatamente igual depois dela. Acordar, trabalhar, conversar, sorrir, sofrer, nada muda. E talvez seja justamente isso que mais incomoda. Porque se a morte não interrompe a experiência, então ela deixa de ser um fim e passa a ser apenas uma transição silenciosa. A teoria ganhou força a partir de relatos estranhos. Pessoas que sobreviveram a acidentes graves, paradas cardíacas, afogamentos, colisões fatais. Elas descrevem algo curioso. Não falam apenas de luzes, túneis ou sensações místicas. Muitas relatam uma sensação de continuidade estranha. Como se algo tivesse sido interrompido, mas retomado de forma imperceptível. Como se o mundo tivesse ficado ligeiramente diferente, porém impossível de provar. Pequenos detalhes fora do lugar. Pessoas agindo de forma sutilmente estranha. Uma sensação constante de deslocamento. Como se a realidade estivesse um pouco errada. A partir disso, surgiu uma ideia perturbadora. E se, no momento da morte, a consciência não se apaga, mas migra para a linha de realidade mais próxima onde a morte não aconteceu? Não como um salto dramático, mas como um ajuste microscópico. Você morre em uma realidade, mas continua vivo em outra quase idêntica. A mente não percebe a transição. Para você, tudo simplesmente continua. Essa ideia é conhecida por alguns como imortalidade quântica. Ela sugere que, do ponto de vista da consciência, a morte nunca é experimentada, apenas observada de fora. Sempre que algo fatal acontece, a consciência escapa para uma linha onde sobreviveu. Isso criaria a ilusão de continuidade infinita. Você nunca vivencia o fim, apenas os quase fins. Isso explicaria por que tantas pessoas relatam ter escapado por pouco de situações impossíveis, acidentes que não deveriam ter sobrevivido, diagnósticos errados, coincidências improváveis. Como se algo estivesse constantemente ajustando a realidade para permitir que a experiência continue. Mas a teoria vai além. Ela sugere que cada vez que isso acontece, algo muda. Não de forma óbvia, mas sutil. A realidade se torna ligeiramente menos coerente. Pequenas falhas começam a surgir. E talvez você já tenha percebido algumas. A sensação de que o tempo passa rápido demais. De que os dias se misturam, de que as pessoas parecem mais vazias, mais automáticas. A estranha impressão de que eventos importantes perdem significado rapidamente. Como se tudo estivesse acontecendo em uma camada superficial da existência. Algumas pessoas descrevem isso como viver em um mundo sem peso. Nada parece totalmente real, mas nada parece totalmente falso. É como se a vida estivesse acontecendo atrás de um vidro. Você participa, mas não se sente completamente presente. Essa dissociação constante pode ser interpretada como ansiedade ou depressão. Mas a teoria sugere outra coisa. Sugere que talvez você não esteja mais na sua linha original. Talvez esteja em uma versão posterior, uma continuidade artificial onde a consciência persiste. Mas a autenticidade da experiência se enfraquece. Isso levantaria uma questão ainda mais perturbadora. Se você já morreu uma vez,
Quantas outras vezes isso pode ter acontecido sem que você percebesse? Quantos finais você já atravessou sem saber? Quantas versões suas ficaram para trás? E o que acontece com essas versões? Elas simplesmente deixam de existir? Ou continuam em realidades onde você não sobreviveu? A teoria não oferece respostas confortáveis. Pelo contrário, ela sugere que a consciência é o único elemento realmente contínuo, enquanto o mundo ao redor é descartável. Um cenário temporário, montado apenas para manter a experiência ativa. Isso explicaria por que o mundo parece cada vez mais absurdo. Notícias que parecem roteiros mal escritos. Eventos extremos acontecendo em sequência. Uma sensação constante de que algo está fora de controle. Como se a realidade estivesse sendo improvisada. Como se o sistema estivesse apenas tentando manter a coerência mínima necessária para que você continue acreditando que está vivo. Algumas variações da teoria vão ainda mais longe. Elas afirmam que o você atual não é exatamente o mesmo que começou a existir. A cada transição, algo se perde. Memórias ficam menos vívidas. Emoções ficam mais rasas. O entusiasmo diminui. O medo se torna constante. A sensação de propósito se dissolve. Isso explicaria por que muitas pessoas sentem que não são mais quem eram. Que algo dentro delas morreu, mesmo que o corpo continue funcionando. Talvez isso não seja apenas uma metáfora emocional. Talvez seja literal. Talvez a versão original tenha acabado, e o que existe agora seja apenas uma continuidade funcional. Um eco, um reflexo. A mente humana odeia essa ideia, porque ela remove o conforto da narrativa tradicional. Não há julgamento final, não há encerramento, não há sentido claro. Apenas continuidade. E continuidade sem sentido é mais assustadora do que o fim. Porque se não há fim, então não há redenção automática. Não há reset. Você continua carregando tudo. Cada erro, cada trauma, cada medo. Tudo se acumula. E talvez seja por isso que a vida parece ficar mais pesada com o tempo, mesmo quando nada objetivamente piora. É acúmulo existencial. A consciência vai ficando saturada. Outro detalhe inquietante é a forma como o passado parece cada vez mais distante e irreal. Momentos importantes parecem sonhos antigos. A infância parece ter acontecido com outra pessoa. Isso pode ser interpretado como efeito normal do tempo, mas dentro da teoria, isso é um sintoma, um sinal de que você está se afastando da sua origem. Cada continuidade cria um pequeno descolamento, até que em algum ponto você começa a se perguntar se essa vida sempre foi assim. Se o mundo sempre foi tão estranho, se as pessoas sempre foram tão desconectadas, se você sempre se sentiu assim. A teoria também oferece uma explicação perturbadora para o medo constante que muitas pessoas sentem sem motivo claro. Uma ansiedade de fundo, sem objeto específico. Talvez não seja medo do futuro, mas uma memória residual da morte. Um eco emocional de algo que já aconteceu. A mente não lembra do evento, mas o corpo lembra da sensação. O choque, o fim abrupto, a interrupção. Isso ficaria gravado como uma tensão permanente. Um estado de alerta sem causa aparente. Como se algo dentro de você soubesse que isso já terminou uma vez. E pode terminar de novo. Há ainda quem diga que sonhos estranhos fazem parte disso. Sonhos de queda infinita. De acordar em lugares desconhecidos. De morrer repetidamente. Talvez não sejam apenas símbolos. Talvez sejam fragmentos de transições anteriores. Resíduos de realidades descartadas. A mente tentando organizar algo que não deveria lembrar. Tudo isso levanta uma última pergunta.
talvez a mais perturbadora de todas. Se você já morreu, então o que significa viver agora? Essa vida é uma continuação legítima ou apenas um intervalo prolongado? Você ainda tem escolhas reais ou está apenas seguindo um roteiro mínimo necessário para manter a experiência ativa? A teoria não diz que nada importa. Pelo contrário, ela sugere que tudo importa ainda mais, porque se a consciência persiste, então cada momento vivido é acumulativo. Nada é apagado, nada é reiniciado. Você não ganha uma nova chance limpa. Você continua de onde parou. Isso transforma a vida em algo mais pesado, mas também mais valioso. Talvez o objetivo não seja evitar a morte, já que isso pode ser impossível do ponto de vista da consciência. Talvez o objetivo seja aprender a habitar essa continuidade sem enlouquecer. Aceitar que a realidade pode ser instável, que a identidade pode ser fragmentada, que a vida pode não ter começado exatamente onde você pensa que começou. No fim, a teoria não tenta provar que você já morreu. Ela apenas planta uma dúvida impossível de remover completamente. E depois disso, tudo muda um pouco. Porque se existir a mínima chance de que você esteja vivendo depois do fim, então cada instante ganha um peso estranho. Um peso silencioso. E talvez seja por isso que às vezes, você olha ao redor e sente que algo não encaixa. Que o mundo parece real demais para ser um sonho, mas estranho demais para ser definitivo. Talvez não seja paranoia. Talvez seja apenas a consciência percebendo que a história não terminou onde deveria. E que de alguma forma, você ainda está aqui, vivendo depois do ponto final.